Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a diferença entre dicotomia e questionamento. Dicotomia e questionamento são duas coisas que precisam ser diferenciadas para que você possa conseguir opinar, se posicionar, criticar, seja no seu dia a dia, seja você com você mesmo, ou seja você nas redes sociais, onde você gosta tanto de colocar o que você pensa. Existe uma diferença muito grande entre você entrar numa dicotomia ou você entrar num questionamento. Primeiramente, o que é uma dicotomia? Uma dicotomia é uma situação que tem duas posições opostas, dois pontos de vista específicos, e as pessoas se agarram a essas ideias, a essas ideologias, e elas, portanto, defendem o lado A ou defendem o lado B. A dicotomia, ela tem um ponto aqui e ela tem um ponto aqui. E você, teoricamente, tem que escolher: eu sou a favor disso ou eu sou a favor disso. E, obviamente, se você é a favor disso, você é contra isso. Ou, se você é a favor disso, você é contra aquilo. A dicotomia, ela está presente em quase que todas as discussões rasas que nós encontramos por aí. Quando o assunto é pena de morte, eu sou a favor, eu sou contra. Quando o assunto é aborto, eu sou a favor, eu sou contra. Quando o assunto é Bolsonaro, eu apoio, eu não apoio. Quando o assunto é Lula, eu apoio, eu não apoio. Como se a vida fosse uma urna e que você tivesse que assinalar um voto e colocar dentro de uma caixinha. Veja, a realidade, a verdade, a vida, ela é muito mais complexa do que um sim ou um não. É muito mais profunda do que o apoio ou a desaprovação de uma questão. Quando nós temos que identificar uma situação e posicionar em relação a ela, nós precisamos desenvolver o que nós chamamos de questionamento. Porque o questionamento me permite avaliar todo um contexto, avaliar todos os elementos desse contexto, e nós vamos perceber que não é possível, na maioria das vezes, nós ponderarmos o lado A ou o lado B como se isso excluísse todas as outras variáveis que estão ali no meio. Então, quando nós temos que identificar uma coisa, se ela é certa, se ela é errada, se ela é boa, se ela é ruim, nós temos que, antes de mais nada, entender que em tudo existe variação, em tudo existe perspectivas, em tudo existe elementos que são favoráveis e contra. Até no sim existem coisas que são não, e até no não existem coisas que são sim. Quando nós mergulhamos na profundeza das questões, nós percebemos que existe ali uma pluralidade muito mais complexa do que nosso posicionamento. Quando eu pego uma ideia e vejo todo mundo dizendo assim, eu sou a favor, e você diz assim, todo mundo está dizendo eu sou a favor, e acho legal as pessoas que dizem a favor, e eu também sou contra aquilo lá, eu me estagno naquela situação como se aquilo fosse uma verdade que eu peguei e coloquei aqui dentro. E as pessoas pulam a etapa do questionamento. Porque quando eu preciso me posicionar, e sim, existem circunstâncias em que eu tenho que me posicionar. Por exemplo, na política eu tenho que votar em um dos candidatos. E isso ali me dá duas alternativas. Na maioria das vezes eu tenho que escolher A ou B. E aí o voto em si acaba sendo um A ou um B. Agora, a urna é uma dicotomia. Eu tenho que escolher a da direita ou a da esquerda. No entanto, o que me leva a essa ação não pode ser uma dicotomia. Tem que ser um questionamento. Não é a dicotomia que cria o questionamento. Ou seja, eu me posicionei do lado A, então agora eu posso questionar o lado B. É o contrário. É o questionamento que deve levar à dicotomia. Ou seja, eu analiso, eu reflito, eu pondero, eu olho todos os lados favoráveis e desfavoráveis do lado A, eu olho todos os lados favoráveis e desfavoráveis do lado B, porque sim, os dois têm lados favoráveis e desfavoráveis,
E quando eu identifico todo esse complexo de elementos, eu posso, a partir daí, partir para uma dicotomia prudente, inteligente, temporária, provisória, temporal, que me permite, então, nesse momento, me posicionar dessa forma sem que isso seja em absoluto e eterno, imutável. Então, na nossa vida, deve-se prevalecer ainda essa questão. Nós precisamos sempre entender que as análises são muito mais complexas do que um sim ou não. Eu me deparei muitas vezes com perguntas, por exemplo, Deus existe ou Deus não existe? E são perguntas que não tem como ser respondidas sim ou não. Porque existe um corpo em torno a essas questões que você tem que ponderar o que é o Deus que você presume que existe. Porque se o Deus que você diz que existe é aquele que está falando assim, vou te castigar pelo que você fez, ou olha, eu vou te dar isso porque você me deu aquilo, eu vou responder para você, não existe. Esse Deus não existe. Agora, se você posiciona que Deus é uma coisa que cria a vida, uma coisa que gera, que dá abundância, que dá energia, que proporciona a harmonia, sim, eu posso dizer que esse Deus existe. Então entenda que a dicotomia, ela te coloca em xeque, sim ou não, certo ou errado, existência ou não existência. E quando eu tenho que optar pela dicotomia sem fazer um questionamento, eu acabo muitas vezes me posicionando errado. Eu acabo muitas vezes até engolindo verdades que não vêm agregar a minha capacidade de ver a vida. Porque não se trata de se posicionar, não se trata de escolher, não se trata de tomar uma decisão. Se trata de ter entendimento. Vida não é escolha, não é uma prova. A vida é uma exploração. A vida é uma descoberta. E eu não descubro me posicionando. Eu não descubro o mundo dizendo que isso é isso e aquilo é aquilo. Eu descubro o mundo observando todas as partes, entendendo a diversidade, entendendo e absorvendo toda a complexidade que existe entre um lado e o outro. Porque entre essa ponta e essa ponta existe toda uma questão. E aí eu não vou considerar isso aqui, eu preciso considerar esse meio, eu preciso considerar essas variáveis e eu preciso ter domínio disso. Nenhuma verdade, ela é aguda como uma única função final. Toda verdade, ela é uma complexidade de situações, ela é uma continuidade de acontecimentos, de sentimentos, de emoções e que nós precisamos muitas vezes carimbar isso com uma característica, mas não existem plaquinhas nas coisas, não existem plaquinhas nos sentimentos, não existem plaquinhas nas crenças, não existem plaquinhas nem nos fatos. Que isso é A, isso é B, isso é C, isso é D. E nós humanos temos o costume muitas vezes de querer etiquetar as coisas. Isso é isso, isso é isso, isso é bonito, isso é feio, isso é gordo, isso é magro. Esse é rico, esse é pobre. Esse é bom, esse é ruim, esse é certo, esse é errado. Como se a vida ela fosse uma tabelinha que você coloca plaquinhas, coloca etiquetas. E não é. As coisas elas são na medida em que tem valores que nós atribuímos. E quando nós compreendemos essa complexidade, nós começamos a questionar melhor a nossa vida, fazer escolhas mais assertivas e tendo sempre uma possibilidade de reavaliar nossas decisões, porque não é feio mudar de opinião. Feio é tomar uma opinião sem questionamento.